Olá, bom dia. Está no ar o SBT Rio Eleições 2014, em parceria com o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. Hoje o nosso convidado é o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. E participam de mais essa sabatina os jornalistas Humberto Nascimento, editor-chefe do SBT Rio, o Maurício Sticer, jornalista, repórter e crítico do Portal UOL, e a Fernanda Godoy, repórter da Folha de São Paulo. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Começo lhe fazendo uma pergunta sobre o panorama eleitoral atual. Uma pesquisa recente do Instituto GERP, divulgada ontem, mostra que o senhor está tecnicamente empatado na liderança com o Garotinho. Esse panorama lhe é favorável? Como é que o senhor avalia um possível segundo turno? Quem que o senhor preferiria enfrentar? Até porque, por enquanto, o senhor é o que tem menos rejeição entre os candidatos. Olha, eu acho que... Bom dia a todos. Eu acho que o melhor panorama para qualquer candidato é enfrentar quem tem mais rejeição no segundo turno. As pesquisas são assim desde agosto, mostrando Garotinho e Crivella na frente, Pezão e Lindbergh mais atrás. Se isso prevalecer, segundo turno deve ser Crivella e Garotinho. Seria bom para o senhor, então? Se a gente considerar em números, é bom. Humberto. Senador, pesquisa do Datafolha, feita até na eleição para prefeito de São Paulo, apontou que o eleitor rejeita candidatos ligados a igrejas. Isso vale tanto para a Igreja Católica quanto para a Universal. A associação do seu nome é inevitável. O senhor é bispo licenciado, sobrinho do fundador da IURD. Queria saber se isso, de certa forma, não é um impeditivo para que o senhor avance nas pesquisas e conquiste o eleitorado. Já foi. Durante muito tempo a minha rejeição foi exatamente isso. Acontece que depois de 12 anos, 10 como ministro, 2 como senador, as pessoas verificaram que eu separo. O contrário, né? 10 como senador e 2 como ministro. Eu separo. Quer dizer, igreja é uma coisa, política é outra, e não há nenhum exemplo de um projeto, de um recurso ou de um discurso que eu tenha feito em favor da minha igreja. Eu sempre procurei fazer um mandato para todos. Candidato, uma empresa de análise de conteúdo nas redes sociais fez, a pedido dos jornais O Globo e Extra, uma análise do conteúdo das suas postagens nas redes sociais e constatou que a imensa maioria dessas mensagens são de cunho religioso. São posts contendo mensagens motivacionais, versículos da Bíblia, canções, né, que o senhor também teve essa parte da sua carreira como cantor e tal. Queria saber se isso durante a campanha vai mudar, se o senhor vai ter um conteúdo mais político, uma conversa com os eleitores de conteúdo mais político. Não, eu sempre tenho política nesse meu perfil. Agora, a política está muito chata. A política não tem bons assuntos. Quando tem, eu coloco. O que a gente costuma tratar ali, e eu já cheguei a 30 milhões de views e 400 mil compartilhamentos, são sempre mensagens atuais, quer dizer, num momento difícil, quando a gente perdeu a Copa, mostrando otimismo. Eu acho que a vida é isso, é um dando força para o outro, é um mostrando o lado bom das coisas que sempre tem, sobretudo nos momentos das tragédias, dos nossos desastres. Isso gera uma afinidade muito grande. Aí, aos pouquinhos, vou passando a política, mas a boa política. Boa política é com idealismo, com renúncia, com espírito público. A maioria das matérias que a gente vota é sempre de interesse do capital. Isso as pessoas ficam cansadas e não tem muito interesse. Se for política é chata, se for, tá chata. Mas como assim, esse candidato? Política tá chata? O senhor está aqui disputando um cargo eletivo, majoritário. A política no Congresso Nacional, muitas vezes, não tem nada a ver com a vida cotidiana das pessoas. A gente ali trata de interesses meramente corporativos. E isso aí as pessoas não se sentem envolvidas. Quer dizer, quando você vai discutir temas de acordos internacionais ou de empréstimos, financiamentos, ou então disputa de partido eleitoral, discutindo quais são os partidos que vão ter mais tempo de televisão, menos tempo de televisão, isso tem a ver com o interesse do poder, mas das pessoas em si. O senhor diria que o maior interesse das pessoas é nos projetos dos candidatos, não da política em si. Agora, nesse sentido, gostaria que nós começássemos a avaliar justamente a sua campanha. Bom. Em relação, por exemplo, a um projeto que seria um metrô de superfície. Eu li recentemente, o senhor postou a respeito disso, que pretende fazer um metrô de superfície. O
O senhor é engenheiro civil também, não é isso? Sou engenheiro civil. Agora, o senhor chegou a fazer um estudo para saber se seria viável economicamente, mais barato, mais rápido? Enfim, ouviu outras pessoas, encomendou algum tipo de pesquisa para corroborar essa sua afirmação? Olha, isso eu conheço bem. Há 30 anos atrás eu era engenheiro do Estado. 30 anos atrás. Nós éramos 1.200 engenheiros, tínhamos uma associação e nos reuníamos. Hoje o Estado só tem 400 engenheiros. Veja quantos engenheiros nós perdemos e podíamos ter bons engenheiros com muita experiência. Hoje, quem faz o planejamento do nosso Estado são as assessorias, muitas vezes ligadas ao grande interesse, o interesse das grandes empresas. A gente precisa ligar a estação a Carioca, a estação do Estácio a Carioca, para dar fluxo. Comprar 200 composições. Uma locomotiva, 4 vagões, custa 10 milhões de dólares. E precisamos gastar 2 milhões de dólares nessa malha ferroviária que desde Dom Pedro II nós estamos construindo no Rio, tem 700 quilômetros. É uma das malhas urbanas maiores do mundo. Precisa de 2 milhões de dólares por quilômetro para a gente fazer sinalização e em determinados pontos que tem cruzamento de nível, fazer subterrâneo ou ponte ou viaduto que for mais barato. Somando as duas coisas, dá 3 bilhões e meio. Se atende milhões de passageiros. Hoje nós estamos transportando 600 mil. Na minha época de engenheiro, em 90, vocês, a maioria aqui talvez fossem meninos, a gente ia transportar 600 mil esperando que ia chegar no tempo de transportar 1 milhão, 2 milhões. Ninguém se atrai para o trem, porque é muito ruim. Ora, 3 bilhões e meio, vocês vão dizer para mim, 3 bilhões e meio é muito caro, Crivella. Mas nós gastamos 8,5 para levar o metrô para a Barra. Essa é a minha pergunta complementar, na verdade, porque as pessoas estão um pouco preocupadas com a quantidade de obras e ficam receosas toda vez que um candidato modifica o que já vem sendo feito. O senhor teme isso? Não, essa para a Barra não vamos concluir, vamos continuar. Agora, nos 12 anos, 10 anos que eu passei no Senado, o empréstimo que eu mais assinei, autorizei, o Senado mais autorizou, é empréstimo do Banco Mundial. Para quê? Água, esgoto e transporte público. Eles se pagam. Esses investimentos se pagam. Então, a gente não precisa ter preocupação nenhuma. O que a gente precisa ter é vontade política para fazer. Você acha que está mal empregado? Esses recursos estão mal empregados no Estado? Não, eu acho que quando você coloca para a Zona Sul do Rio, para a Barra da Tijuca, você está fazendo uma coisa importante, tem a Olimpíada, deve ser feita. Agora não tinha prioridade, porque o pessoal que vem da Baixada Fluminense, o pessoal que vem da Zona Oeste, da Zona da Leopoldina, está cansado de vir nesses trens velhos que param, que tem problema na estação, que está custando caro. É horrível viajar nos trens. E o que o senhor faria em relação à modernização ou à gestão? É isso que eu falei. Não, mas sim, mas o senhor avalia como a gestão. A gestão é de uma empresa privada. O governo do Estado concedeu. O senhor mudaria alguma coisa nesse contrato? Não dá. A gente tem que respeitar o contrato. Eu fiquei o tempo todo no Senado dizendo para a Dilma, nós temos que respeitar os contratos dos royalties, porque queriam tirar os royalties da minha terra. Então, não é agora como governador que eu vou romper contrato. Agora, os investimentos nessa malha é do Estado. Os concessionários, eles investem em manutenção. Quem vai ter que melhorar isso e trazer mais passageiros, e aí eu vou discutir com eles. Vocês estão transportando 600 mil, agora vão transportar 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Aí nós vamos diminuir a tarifa. Mas esse investimento é do Estado. E disse para você, não é difícil a gente contratar empréstimo no Banco Mundial para isso. Fernando e Maurício, podem fazer a pergunta. Candidato, a gente está falando aqui de investimentos. Uma questão que eu queria perguntar ao senhor é sobre a despoluição da Baía da Guanabara, né? Isso foi uma promessa de N governadores do Rio de Janeiro e alguns cariocas acreditaram que isso ia acontecer até em virtude dos Jogos Olímpicos, né? Tem as competições. Agora, essa semana, estão aí os iatistas medalhistas olímpicos aqui treinando na Bahia com cachorro morto, tirando plástico do leme do barco e tal. O senhor, como é que seria, que tratamento o senhor daria para essa questão, se for eleito? Mesma coisa na época que, um pouquinho depois que eu saí do Estado, mas é o que eu estava falando antes. O Banco Mundial fez, aliás, o Banco Japonês fez, o Banco Mundial complementou o empréstimo para a gente fazer o saneamento da Baixada. Nós construímos as estações de Alegria e outras para fazer o tratamento do esgoto e jogar na Baía de Guanabara. Mas é preciso fazer a rede. A rede de coleta desse cocô e desse xixi e levar para a estação. Todo dia um maracanã de cocô e xixi cai na Baía de Guanabara, de todos os municípios que estão adjacentes. Naquela ocasião, o prefeito César Maia queria fazer o esgotamento da Barra e tinha recurso para isso, para depois receber o pagamento disso. O governador da ocasião
concordou com ele. Só que brigaram. E é por isso que a política é chata, porque tem muita briga, muito desentendimento. As pessoas não aguentam mais a vaidade política brigando. Quando eles brigaram, o governador pegou os recursos da rede de coleta de esgotos, que era para levar esse esgoto para a estação de tratamento de esgoto, e foi fazer o emissário submarino da Barra. E a Baixada Fluminense ficou sem. Agora nós temos que fazer essa rede de coleta. E é isso que eu quero fazer. Predominantemente, investir na questão de saúde, dando água tratada e coletando esgoto da Baixada Fluminense e de São Gonçalo. Isso é uma coisa que você tem toda a razão, já era para ter sido feita há muito tempo, se não fosse essa briga política, já estava pronta. Candidato, mudando um pouco de assunto, no seu site tem uma seção lá de fatos e boatos, né? Eu acho que o senhor esclarece o que o senhor pensa e o que o senhor considera que a informação é errada a seu respeito. O primeiro tópico da lista de boatos é governo homofóbico, interrogação. Crivella quer governar para todos, sem distinção de raça, orientação e religião. Qual que é o boato a seu respeito desse tópico? O boato é o seguinte, por eu ser evangélico, as pessoas acham que eu sou homofóbico, ou que os evangélicos sejam homofóbicos. Não tem povo menos homofóbico do que os evangélicos. Agora, os evangélicos querem também o direito de expressarem seu pensamento, que homossexualismo é pecado. Não é crime, não é doença, mas é pecado, porque é isso que a Bíblia diz. E é isso que eu acredito. Então, há os meus adversários políticos que vão dizer que isso é homofobia. Agora, mas quando o senhor diz que é pecado, de alguma forma não estimula algum tipo de homofobia, esse pensamento? Absolutamente. O pecado é uma coisa da alma de cada um, da crença de cada um. Para uma pessoa que seja espírita, ela tem um outro código. Para um hindu, mas é um julgamento, né, candidato? O Papa Francisco, por exemplo, quando também esteve aqui no Brasil, falou, quem sou eu para julgar? E eu também digo. E quando o senhor diz que é pecado, não é uma forma de julgamento? Olha, eu sou pecador, você é pecadora, todos nós somos Senador, pecadores. tem alguns vídeos na internet que mostram bispos e pastores da Universal, inclusive o Bispo Macedo, fazendo sessão de exorcismo em pessoas supostamente homossexuais. Eu queria saber se o senhor concorda, que você acha que homossexualismo se resolve com uma sessão de exorcismo, por exemplo. Olha, eu acho que homossexualismo se resolve quando a pessoa decide ser ou não ser. É um assunto pessoal dela, o governador do estado não tem que se meter nisso. E eu também não vou ser, no Rio de Janeiro, um exorcista. Eu vou ser o governador. Eu vou tratar de saúde, segurança, educação. É isso que eu vim discutir com vocês aqui. Só complementando a pergunta, porque isso sim tem a ver com a questão política. Por exemplo, o senhor, na sua vida pessoal e aí na sua carreira, contrataria alguém ou tem algum assessor ou funcionário que seja homossexual assumidamente? Na minha família tem homossexual. No meu trabalho, na minha equipe de trabalho tem homossexuais há anos. No meu partido tem homossexuais há anos. Todos trabalham comigo, convivem. Essa coisa de dizer que eu sou homofóbico é coisa de adversário político. Porque não existe um exemplo. É sempre que eu pergunto, me cite um exemplo concreto. Uma lei, um recurso, ou um discurso que eu tenha feito, ou uma atitude, ou alguém que se queixe. Mas o senhor concorda com essa coisa, especificamente do exorcismo, o senhor concorda com esse tipo de prática? O senhor já praticou, quando bispo, também sessões de exorcismo, já participou em relação ao homossexualismo? Não, especificamente ao homossexualismo não, mas já trabalhei na África durante 10 anos, havia lá imensa culto aos espíritos, feitiçaria, etc. e tal, e muitas vezes pessoas vieram pedir oração. Agora, o que nós temos que tratar aqui é saúde, educação, segurança, trabalho, como é que a gente vai descobrir os caminhos do nosso progresso. É isso que o povo está interessado. Vamos falar sobre segurança, então, já que o senhor tocou nesse assunto. Uma das principais necessidades hoje da população e dos principais medos também. O senhor já disse que deve dar continuidade às UPPs. Só que, recentemente, as UPPs têm sido alvo de críticas e de ataques de bandidos. O senhor avalia que, historicamente, é o melhor projeto nessa área de segurança? Um dos melhores. Porque ninguém admite ter traficante tomando conta de morro. E pior, vender cocaína é horrível. Mas o pior de tudo é que ele quer mandar na vida das pessoas. Você já imaginou você ter uma filha
e o traficante mandar sua filha subir para ser amante dele? Isso é hediondo. Só existe no Brasil. Aliás, só existe no Rio. Nós precisamos combater isso. Ninguém aqui, em sã consciência, pode retroceder 1 minuto, um segundo, 1 milímetro para trás. Porque isso aí dá até força para o bandido. O que nós não podemos é fazer com que a política de segurança pública do Rio seja igual ao Titanic, que só tinha bote de segurança para os ricos. Ela precisa ser para todos. Aonde tem território dominado, na Baixada, no interior, lá tem que ter o PP. Mas isso significa um número de policiais também grande. Como que o senhor lidaria com isso? Nós temos que contratar. Não é só policial militar, não. Policial civil estão todos pela metade. Todos os nossos efetivos estão praticamente pela metade. Eu verifiquei isso há uns 5 anos atrás e propus uma lei no Congresso. Falta uma semana para ela ser aprovada, espero que a Dilma sancione. Que é a possibilidade dos policiais que estão na reserva, querendo voltarem para a ativa para trabalhar. E eu acho que isso é uma maneira rápida, porque hoje, para você formar um policial, demora 2 anos. Mas se você trouxer gente que está na ativa, tem coronel se aposentando com 50 anos, 51 anos, ele pode voltar. Sargento, subtenente, podem voltar e nos ajudar nesse momento de crise. Daqui a pouquinho o senhor continua falando. Fernando, eu peço só sua licença para a gente ir para o intervalo rápido, mas quero, por favor, que o senhor fale sobre os outros projetos que o senhor citou. Agora nós vamos para um break rápido. Não se esqueça que logo depois do SBT Eleições tem o SBT Rio com a Isabelle Benito. Ela vai contar as notícias que estão em destaque hoje. Isabelle. Bom dia, Liane. Bom dia a todos aí no estúdio. Hoje no SBT Rio a gente acompanha a mega operação na Zona Oeste. Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e inquéritos especiais fazem varredura em condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em busca de pessoas acusadas de envolvimento com a milícia. A nossa equipe acompanha tudo desde a madrugada. Veja. Agora os policiais civis, eles seguem aqui dentro do condomínio, eles que estão à procura de alguns bombeiros, policiais da SEAP, também ex-policiais militares ligados à milícia. E a operação segue aqui dentro do condomínio. Os agentes que estão à procura de ex-policiais militares ligados à milícia, bombeiros e também agentes da SEAP. E ainda o secretário de Segurança Pública pediu a expulsão dos policiais acusados de estuprar 3 mulheres no Jacarezinho. Uma delas menor de idade. As vítimas disseram, olha só, que foram obrigadas a participar de uma orgia para não morrer. Foram 30 minutos de terror. A vítima contou à polícia que tudo aconteceu perto da Cracolândia do Jacarezinho. 4 policiais já foram presos. Um deles dizia que se chamava Capeta. E tem mais. Unidade de polícia pacificadora no Complexo do Alemão é atacada mais uma vez. Um policial que estava dentro da base avançada ficou ferido. E um outro PM morreu em Niterói depois de ser baleado em uma troca de tiros durante uma operação no Fonseca. E ainda os preparativos para as Olimpíadas de 2016. Apesar dos atrasos nas obras, os organizadores acreditam que muita coisa vai ficar pronta já no ano que vem. Parte das estruturas montadas será provisória. Nesta área militar está a arena de hipismo, que vai ser ampliada. Hoje são 180 baias existentes e nós temos que ter baias para receber 240 cavalos. Falta de dinheiro. E nós continuamos agora a entrevista com o candidato ao governo do Rio, Marcelo Crivella, do PRB. Fernanda Godoy, sua pergunta. Candidato, voltando ainda ao tema das UPPs, existe uma demanda de expansão das UPPs para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo, enfim, até em função de uma migração que teria ocorrido dos bandidos que saíram das favelas pacificadas do Rio. Como é que o senhor lidaria com essa demanda, tendo em vista que é preciso manter a ocupação onde ela foi feita e, enfim, que os recursos não dão para tudo? Como é que o senhor faria isso? Eu vou pedir ajuda ao Exército, à Força Nacional de Segurança. Quero ver se consigo trazer os que estão aposentados e têm condições de voltar, sobretudo para a atividade meio. Hoje a PM tem 46 mil homens, mas 10 mil, 20 mil, ou estão de folga, ou então estão na atividade meio, ou então estão nos gabinetes, deputado, prefeito, juiz, desembargador. Agora eu quero falar uma coisa importante para você, é que eu quero levar para essas comunidades pacificadas a Zona Franca Social. É uma coisa que eu defendo há 10 anos. Usar o poder de compra do Estado e também a nossa capacidade de desonerar impostos para gerar pequenos negócios, médias empresas, economia solidária nas comunidades. Sabe como é que vai funcionar?
eu tenho que comprar móveis para 1.300 escolas. Quero encomendar nas comunidades pacificadas. Eu tenho que comprar roupa de cama de hospital. Eu quero ter as costureiras nas comunidades pacificadas. Eu preciso pintar placa de trânsito. São milhões, é um negócio enorme. Eu quero fazer isso nas comunidades pacificadas. Porque aí, se levando bons negócios, esses garotos que estão envolvidos no narcotráfico podem ter profissão, podem sair do crime. E a mãe pode trabalhar perto de casa cuidando das crianças, que é uma grande vantagem para a gente. Eu só acho que o modelo, acho que nenhum candidato é contra, se declarou contra o PP, todos falam que vão manter, vão ampliar e tal. Mas só acho que o modelo esgotou. Por exemplo, eu tomar como exemplo o alemão. O alemão há 2 meses que tem confrontos quase que diários, essa madrugada mais um confronto, novo ataque, assédio. Só acho que precisa mudar em termos policiais, o que precisa ser feito de imediato? Esses confrontos aumentaram na época da política. Sobretudo porque o garotinho disse que o PP era negócio de lata, que ele ia acabar, etc. e tal. Quando os políticos dão declarações dessas, depois voltam atrás, acabam realimentando a esperança de que o sujeito vai voltar a ser o dono do morro. E isso não pode acontecer. Então, é muito importante a gente lembrar que nesses momentos da política, independente de quem ganhe, nós precisamos estar firmes. Firmes na decisão de que no nosso Estado não vamos permitir ninguém ser dono da vida das pessoas. Já que o senhor falou de comunidade... O senhor considera que, de certa forma, então, o garotinho tem responsabilidade para uma certa volta da violência em alguns morros? Tá? Se você hesitar, você já cria expectativas. Então, o povo do Rio de Janeiro, a população do Rio toda, tomou uma decisão. Nós não aceitamos ter territórios dominados pelo tráfico e bandido mandando na vida das pessoas. Nós decidimos isso, independente de quem ganha. Nós decidimos e não vamos voltar atrás. Toda batalha é difícil, ela tem momentos complicados, mas nós não podemos hesitar. Custe o que custar, o Rio pertence ao povo do Rio. Já que o senhor citou as comunidades, eu gostaria de lembrar um projeto que sei que o senhor tem muito orgulho, que é o Cimento Social. Mas também é alvo de algumas críticas. Eu, por exemplo, estive lá no Morro da Providência, alguns anos atrás, mostrando as casas, e algumas pessoas reclamaram de alguns pontos. Vou citar quais são. Primeiro, que pessoas ligadas à religião estariam sendo beneficiadas. Outra questão, a estrutura das casas não estaria de acordo. Algumas, por exemplo, estavam com problemas estruturais. E outra coisa, o TRE também chegou a embargar em determinado momento porque viu o interesse eleitoreiro. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que o projeto é bem sucedido? Bom, pessoas ligadas às igrejas é possível, mas não só a minha, todas. No Morro tem muito evangélico, todos foram beneficiados e quem escolhia as pessoas era a população do Morro. A parte estrutural corrigimos, são painéis pré-moldados que precisavam ter uma certa impermeabilização, mas estão em pezinhas bonitinhas, todas que fizemos até hoje. O Tribunal Regional Eleitoral julgou que fosse uma coisa eleitoral. Era uma obra que o Exército estava fazendo lá. Houve um problema de crime. Um tenente do Exército pegou 3 meninos e, por razões fúteis, inúteis, bobas, entregou esses meninos numa comunidade rival. Esse tenente foi condenado a 58 anos de cadeia. Tudo isso criou uma grande controvérsia. Mas o projeto é muito bom. A gente precisa ajudar as famílias a transformarem esses barracos em lar. Não é possível, nós estamos... Meu Deus do céu, hoje a gente faz casa em 3 dias, a gente tem favelas de 100 anos. Mas existem outros programas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que seria retirar as pessoas dali. O senhor acha que deve se permanecer com os moradores na própria comunidade ou retirar para um outro local? Ou as duas coisas? Minha Casa Minha Vida é outra coisa. Minha Casa Minha Vida está tentando formalizar pessoas informais que moram em bairros que não estão estruturados. Está tendo dificuldade Minha Casa Minha Vida, de certa forma, porque as pessoas não estão acostumadas a pagar condomínio, água, luz, e tem muita prestação atrasada. Nas comunidades carentes, as pessoas já moram ali. Ali não tem IPTU, nem tem condomínio. De tal maneira que é preciso ajudar as pessoas a terminarem suas casas. Tem morro já com 100 anos, a mão de obra é local, a poupança dela está ali. O que é preciso fazer é urbanizar aquela casa, é dar condições de dignidade para aquelas pessoas viverem. Nada a ver com Minha Casa Minha Vida, que é muito importante, mas não serve para as comunidades carentes. Ali tem que ser um projeto de cimento social. É reformar aquela casa e, se a casa não tiver reforma, jogar no chão e fazer uma nova. Falando em Minha Casa Minha Vida, o senhor, como ministro da Pesca, o senhor chegou a propor
o projeto Meu Barco, Minha Vida. Ele não foi muito à frente. Não empolgou a Dilma? Não, empolgou sim, rapaz. O problema, nós colocamos 4 bilhões para financiar. O problema do Meu Barco, Minha Vida é que os bancos, o sistema financeiro, não aceitam o barco como garantia. Minha Casa Minha Vida tem essa garantia. Se você não pagar, a casa vende para outro. O barco, se você não pagar, eles acham difícil vender para outro. Então, eu defendo que o governo entre com o aval. A produção seja, eu diria, o aval. Mas é uma coisa que o novo ministro da Pesca vai ter que resolver. Candidato, quando o senhor assumiu o Ministério da Pesca, o senhor disse uma frase que se tornou célebre, que o senhor não sabia nem botar a minhoca no anzol, né? Isso não é um retrato desse tipo de loteamento político? 39 ministérios e a nomeação de uma pessoa que reconhecidamente não tinha nenhuma familiaridade com o tema da sua pasta. Mas eu aprendi. Como explicar isso? Na verdade, um ministro, ele não precisa saber especificamente do ofício. O Serra foi um bom ministro da Saúde, não sabia da injeção. Nós tivemos ministro da Defesa que também não sabiam dar tiro de canhão. Eu acabei aprendendo. Nós tivemos 3 coisas importantes. Primeiro, mexemos no licenciamento ambiental. Segundo, fizemos o plano safra. E a terceira coisa que eu achei fundamental para a questão da pesca foi a gente aumentar a produção, que dobrou. Nós tínhamos 1.400.000 toneladas, passamos para 2,5 milhões. Isso de uma maneira muito simples. Como é que foi esse milagre da multiplicação dos peixes, candidato? Nós fizemos o seguinte, nas represas, nas hidrelétricas, nós temos mais de 1.000, nas pequenas PCHs, colocar tanque e rede para as pessoas criarem, basicamente, tilápia. Foi isso que nós fizemos. Quer dizer, e com isso a produção foi lá para cima. O Ministério da Indústria e Comércio disse que nós comíamos 9,5 kg e passamos a comer 14,5 kg. Não resolvemos o nosso problema. Sobretudo o consumo feminino de peixe aumentou muito, então ainda importando $1 bilhão de peixe, que é uma vergonha para nós. O país com a maior quantidade de água doce do mundo, um extenso oceano, um dos maiores importadores de peixe do mundo. O candidato Aécio, parece que ontem declarou que, se eleito, vai extinguir o Ministério da Pesca. Qual a sua opinião? É porque Minas não tem mar, é ciúme da gente. Ele iria unir com outros ministérios. O senhor acho que está equivocado. O senhor não considera o Ministério da Pesca desnecessário? Isso é um absurdo. Olha aqui, vamos fazer as contas rapidamente. A gente dobrou a produção de 1,5 milhão para 2,5 milhões. 2,5 milhões de toneladas, ou são 2,5 bilhões de quilos. A R$10 nós estamos falando de 25 bilhões de reais. Senador, Você acha que 25 bilhões de reais de renda na mão das pessoas mais humildes é pouco? 25 bilhões é 2,5 vezes o royalties de petróleo que o Brasil inteiro distribui. O senhor enxergou nessa declaração do candidato Aécio um caso de crivelofobia? Não, uma peixefobia. No seu programa de governo, só faz críticas ao excesso de secretarias do governo do Estado. Então, não seria uma contradição em relação ao excesso de ministérios também? Não, mas eu acho que no Rio de Janeiro tem muito cargo em comissão. Mas tem menos secretarias do que ministérios. Ah, mas ainda tem muito. A nossa estrutura é bem pequena. No Rio de Janeiro são 15 milhões, no Brasil são 200 milhões. Qual seria o número ideal de secretarias? Eu acho que umas 13. Você sabe qual é o meu sonho? De consumo? Ganhar essa eleição, não tendo aliança e com o menor orçamento. Eu acho que o meu Estado, desde a época do Chagas Freitas, começou a criar um clientelismo na política que foi péssimo para nós. Nossa classe política hoje é escândalo o tempo todo. Eu vou fazer um governo sem guardanapo na cabeça, sem fazer greve de fome e sem escândalo. E para isso eu preciso de ter legitimidade. Se eu ganhar sem grandes... Aliás, o meu partido está sozinho. E com baixo recurso de campanha, como ganhei para senador... Baixo recurso de campanha, vamos falar aqui, candidato, só para concluir, me dá só esse direito de concluir. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer para o Rio de Janeiro vai ser um novo marco institucional. É fazer com que jovens no meu estado, moças, rapazes de todas as universidades, se interessem pela política e digam assim, dá para ser governador do estado sem fazer conluio, sem fazer aquela palavrinha que o Eduardo Paes usou. Qual foi? Bacanal. Isso. Bacanal. Bacanal eleitoral? Isso.
Eu não quero falar essa palavra porque eu sou pastor, não gostaria de usar essa palavra, mas você usou. Foi isso que ele falou. Sobre essa questão, o senhor, seu partido não ter feito outras coligações, o senhor foi candidato 2 vezes à prefeitura, né, com também coligações mínimas, e uma vez ao governo do estado. Essa é a segunda tentativa, não deu certo nas 3. Na sua segunda tentativa à prefeitura, foi essa última disputa, 2008, o senhor partiu em primeiro lugar, já desde o final do ano anterior, seguiu em primeiro lugar, todo mundo achava que o senhor ia ganhar a eleição, o senhor não foi nem para o segundo turno. Né? Quando começou o horário eleitoral gratuito, o senhor começou a cair. Como que o senhor vai mudar esse quadro? Está se repetindo essa situação, né? O senhor partiu em primeiro. Vira essa boca para lá, pelo amor de Deus. Eu comecei a cair quando teve a tragédia no Morro da Providência. Foi ali que eu tive o problema. Na verdade, quem ia fazer a obra era o César Maia. Só que teve o Pan-Americano e o César Maia organizou uma vaia para o Lula no Maracanã, que foi uma coisa horrorosa. Aí dá essa droga que é briga de político. Quando eles brigaram, o Exército foi chamado para fazer a obra. E deu no que deu. Foi aí que eu perdi, não foi no horário de televisão, não. Foi na tragédia que, infelizmente, ocorreu lá. Mas só tem um horário pequeno, né? Um horário eleitoral pequeno. Dos candidatos que estão numa disputa, com mais chance, só que tem menos tempo de televisão. Pequeno em relação ao pesão, mas em relação ao que eu já tive no passado, é uma minissérie. É 1 minuto, cerca de 1 minuto. 1h40. Daqui a pouco peço que o senhor fale sobre a campanha também. A gente vai para o intervalo agora ou daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então vou fazer a pergunta já. É o seguinte, o senhor falou aí que agora é aquela corrida eleitoral, né? O que vai se fazer da campanha. Por falar nisso, o senhor sempre citou a Fazenda Nova Canaã, né? O senhor e a igreja da qual o senhor faz parte, como um dos projetos, um programa bem sucedido no interior da Bahia. O senhor é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Vai utilizar essa situação, essa Fazenda Nova Canaã na campanha? As imagens da fazenda e a situação? Vou. Está no seu site já, né, candidato? Está no meu site. Você sabe que uma das coisas que eu gostei quando o Lindbergh esteve aqui foi que ele falou que a gente precisa ter horário integral. Ele disse que vai fazer 100 CIEPs. E eu acho possível. Porque os CIEPs, na época que eu era engenheiro, usavam peças estruturais pesadíssimas. Na época a engenharia não estava avançada como hoje. Hoje a gente pode usar peças esbeltas e elas serem engastadas. Mas não é só isso que a gente tem que fazer, não. Nós temos que fazer escola técnica também, porque no Rio de Janeiro a gente tem 500 nem-nem. Você sabe o que é 500 nem-nem? Nem estudam, nem trabalham. 500 mil. 500 mil. 500 mil nem-nem. Meio milhão de nem-nem. E é preciso ter escola técnica. Eu me lembro que eu estudei numa escola técnica, que não tem mais. Era do IBGE. E a coisa que eu mais gostava, quando eu estava entrando na escola, no André Cavalcante, era olhar o quadro de empregos. Porque ali tinha o local que você podia ir trabalhar. Candidato, eu lhe perguntei da Fazenda, o senhor conseguiu desviar o assunto para estudo. Foi fantástico, realmente. Eu peço que o senhor fale já da Fazenda Nova Canaã e da campanha. Porque a Fazenda Nova Canaã é horário integral. As crianças chegam de manhã, tomam café, almoçam, jantam e vão para casa levando pãozinho. Aquilo dá certo, as crianças são apaixonadas. A escola pública é o espaço da gente criar a cidadania. Ali vai o negro, vai o branco, vai o pobre, vai o rico e aprendem a conviver. É ali que nós vamos formar uma grande nação, que nós vamos ser todos irmãos. É um futuro de projeto que eu entendo para o nosso Brasil, mais solidário, mais amigo, mais verdadeiro. A escola pública é o grande espaço em que um povo se constrói. Olha, vamos para mais um rápido intervalo, mas veja agora os destaques do SBT Rio, que começa logo após o SBT Eleições. Isabela, é com você. Olá, Liane, a gente continua aqui na redação, daqui a pouco no SBT Rio, todos os detalhes da mega operação na Zona Oeste. Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado fazem uma varredura em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em busca de pessoas acusadas de envolvimento com a milícia. A nossa equipe da madrugada acompanha tudo desde cedo, veja. Agora os policiais civis, eles seguem aqui dentro do condomínio, eles que estão à procura de alguns bombeiros, policiais da SEAP, também ex-policiais militares ligados à milícia. E a operação segue aqui dentro do condomínio. Os agentes que estão à procura de ex-policiais militares ligados à milícia
bombeiros e também agentes da SEAP. E ainda o Beltrame pediu a expulsão dos policiais acusados de estuprar 3 mulheres no Jacarezinho, uma delas menor de idade. As vítimas disseram que foram obrigadas a participar de uma orgia para não morrer. Foram 30 minutos de terror. A vítima contou à polícia que tudo aconteceu perto da Cracolândia do Jacarezinho. 4 policiais já foram presos. Um deles dizia que se chamava Capeta. E tem mais, tá? Um PM morreu em Niterói depois de ser baleado em uma troca de tiros durante uma operação no Fonseca. E mais uma unidade de polícia pacificadora foi atacada no Complexo do Alemão e um policial ficou ferido. E você vai ver os preparativos para a Olimpíada 2016. Apesar dos atrasos nas obras, os organizadores acreditam sim que muita coisa vai ficar pronta já no ano que vem. Parte das estruturas montadas será provisória. Nesta área militar está a arena de hipismo, que vai ser ampliada. Hoje são 180 baias existentes e nós temos que ter baias para receber 240 cavalos. Estamos de volta e entrevistamos o candidato ao governo do Rio, Marcelo Crivella, do PRB. Vamos falar sobre saúde? Vamos falar sobre saúde. Humberto? Senador, no seu programa de governo, o senhor propõe a desprivatização da rede estadual. Essa é uma referência óbvia às chamadas organizações sociais de saúde, que alguns críticos entendem como uma privatização na prática. Mas, curiosamente, os deputados estaduais do seu partido votaram a favor das OS. Não um descompasso entre o discurso e o que o seu partido faz? Votaram contra o Não, votaram a favor. Foi 49 a 12. A votação foi em 2011. Alexandre Corrêa e Rosângela Gomes, do PRB. Pois é, contra a minha indicação, porque eu disse a eles que não votassem. Você sabe qual é o grande problema na saúde hoje? De cara, você tem funcionários de carreira que estão ganhando menos do que esses que foram contratados e terceirizados. Uma outra coisa, no nosso estado nós temos 90 bilhões de orçamento, 45 bilhões estão em terceirizações. Será que a gente consegue controlar essas terceirizações? Quem indica as empresas terceirizadas? E as taxas de administração? Será que tem propina nisso aí? Essas coisas precisam ser bem investigadas. Orçamento público tem que ser gasto com concurso público, com transparência, com carreira pública. Agora, quando você contrata e dá para o cara uma carreira, aí não dá para roubar no salário do sujeito. Eu acho que o seu partido agiu errado ao votar favorável à criação das OS. Na época eu fui contra, agora no partido da gente, nem sempre todo mundo obedece a gente. Cada um, as pessoas tomam suas decisões. Eles apostavam nisso. Eu hoje acho que eles concordam comigo. Sabe por quê? Só no Rio de Janeiro nós temos hoje 20 mil pessoas esperando uma cirurgia, uma hérnia, uma pedra de vesícula, cirurgias até simples. E temos uma desmotivação enorme no nosso quadro de saúde que não pode. Agora, a questão da saúde não é só isso não. A gente precisa começar com prevenção. E prevenção é água. Nós precisamos colocar água tratada na Baixada Fluminense. Tem água, mas hoje, em vez de ela estar na casa da pessoa chegando no cano, ela está no caminhão-pipa. Você sabe quanto é 1 metro cúbico de água na SEDAI? R$ 1,80. A gente precisa, para viver, de 250 litros por dia, para tomar banho, para fazer comida, para fazer tudo. Então tem que estar precisando aí de R$ 4,00 para gastar de água. Agora, se você comprar num carro-pipa, 1 metro cúbico custa R$ 30,00. As pessoas, para viverem, vão precisar de R$ 60,00 de água. Então as pessoas vão tendo menos higiene, as pessoas vão tendo mais doenças. Isso é fundamental, fazer a redistribuição, fazer as adutoras e tirar do carro-pipa a água e colocá-la chegando na casa das pessoas, como a gente recebe na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vai ser um grande benefício para a saúde pública do meu estado. Candidato, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem a primeira parcial da arrecadação dos candidatos, né? O senhor declarou ter recebido R$212 mil, sendo que 30 mil do próprio bolso, o senhor votou. E o governador Pezão declarou R$5.800.000. Eu queria saber como é que o senhor acha que vai poder fazer frente a esse poderio de arrecadação do seu adversário
E como o senhor disse que quer se eleger sozinho, sem alianças e tal, como é que o senhor governaria só com o PRB, que nem dá para mandar no partido, como o senhor acabou de reconhecer? Como é que o senhor vai governar só com um partido? Não dá para mandar porque eu não era governador. Se eu fosse governador ia ser diferente. O fato é o seguinte, eu quero aliança com o povo e quero aliança com todos os partidos, desde que a gente tenha princípios éticos. Eu não quero dizer que vou governar sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Aliás, eu nunca fiz nada sozinho. Agora, é preciso ter padrões éticos. A gente não pode receber doações de 8 milhões se essas doações vêm das grandes empreiteiras, dos concessionários, porque depois a gente perde a autoridade para cobrar do cara um bom serviço. Isso aí é melhor a gente não fazer, porque senão a gente tem muito dinheiro, muita placa na rua, muito cabo eleitoral e depois faz um governo tímido. Um pior problema agora... Quer dizer, hoje o senhor vai recusar, se uma empreiteira bater na sua porta, uma concessionária oferecendo recursos, o senhor vai recusar? Eu vou recusar. Eu acho que não seria ético. Bom, não estou dizendo que o Pezão não é ético de aceitar, ou seja, outro candidato qualquer. Mas eu acho que não ficaria bem, sobretudo com a qualidade de serviço que a gente tem. Hoje de manhã, 7 horas da manhã, estava na porta central do Brasil. Todo mundo reclamando. As mulheres se arrumam, vêm toda maquiadinha, quando chegam aqui, estão todas despenteadas, mal arrumadas e reclamam o tempo todo, porque todo dia é a mesma coisa. Pois bem, mas nós estamos voltando aqui agora para o caso da campanha. Então, onde o senhor vai buscar os recursos para financiar sua campanha? Olha, eu estou buscando como o Obama fez. Estou pedindo às pessoas que estão me colocando em primeiro lugar na pesquisa. Doações individuais, pequenas, pessoas físicas? Você já imaginou? Hoje eu tenho, segundo o Datafolha, 24%. 24% dá quase 2 milhões de reais. Você já pensou, se cada pessoa doasse R$1, seriam 2 milhões. Mas 10 o senhor vezes... tem um trabalho nesse sentido? Na internet. Está na internet? Na internet. Quem quiser doar para o Crivella R$1, colocar na conta da campanha, só com esses que vão votar em mim, eu já tenho 2 milhões de reais, que é 10 vezes mais do que eu tenho até agora. Agora, não quero dizer para você que vou governar sozinho, não. Eu vou chamar todos para uma grande aliança, dentro de projeto. Também não quero dizer para você que um partido ou outro não vai indicar uma secretaria. Eles vão indicar, e eu espero que seja um bom nome, e eu me reservo o direito de demitir se o trabalho não for feito. Mas política é isso, a gente governa em aliança. Eu quero tentar entender esse projeto que o senhor falou da água, de tentar tirar dos caminhões-pipa e levar para os reservatórios, né, para abastecimento comum. Porque a gente tem uma cidade com uma topografia diferenciada, às vezes é difícil você levar água para determinadas regiões. O senhor, como engenheiro, pode explicar melhor. Como é que vai ser esse projeto, que é um projeto talvez muito custoso para o governo? Não, não vai não. Custoso é o caminhão-pipa. Mas para o cidadão, não, eu digo para o governo. Pois é, para o cidadão. Como eu disse a você, 1.000 litros d'água da SEDAI custam R$1,80. No caminhão ele custa R$30, se você comprar no carro-pipa. Por quê? Porque nós não fizemos as redes de distribuição. Essas redes de distribuição, normalmente, elas não são pressurizadas, elas são por gravidade. E por um milagre de Deus, as caixas d'água de todas as grandes cidades estão nas montanhas. A nossa sem diferença. Nós temos furnas. Abastecemos a nossa estação do Guandu e pressurizamos a rede. Nada impede que a gente coloque também grandes reservatórios de água, e há estudos para isso, para que elas caiam por gravidade nos bairros, nas localidades. Há a solução de engenharia fácil para isso. O que está faltando é a gente rasgar o chão, colocar as adutoras nos diâmetros corretos e essas adutoras terem as interligações das redes para a casa das pessoas. Sobretudo na área suburbana, sobretudo na área da Baixada, que são casas de 1, 2 pavimentos. Portanto, a água chega rapidamente, sem precisar de bomba. Quando é edifício, ela chega na caixa d'água do edifício. Aí o edifício, o condomínio tem uma bomba que joga para o alto do prédio, onde tem um novo reservatório. E ali cai por gravidade para os apartamentos. Não tem nada de difícil, é preciso fazer a rede. Candidato, peço para o senhor fazer as considerações finais, para que a gente possa encerrar. Olha, eu estava morrendo de medo quando vim aqui, porque achei que vocês iam ser muito agressivos, mas vocês foram rigorosos, mas simpáticos. Vocês foram interessadíssimos pelo meu estado. Como fomos com todos, por sinal, né? Como foram com todos, embora eles saiam daqui reclamando de vocês. Aliás, candidato, quando perde, sempre diz que a culpa é da imprensa, ou então porque roubaram nas urnas. Eu quero agradecer muito a vocês a oportunidade de ter podido falar com o povo do Rio de Janeiro, mas queria agradecer também ao povo do Rio de Janeiro
que com imensa generosidade tem me colocado em primeiro lugar nas pesquisas, mas melhor do que isso, tem me colocado em último na rejeição. Eu precisava estar vivo para ver esse dia chegar. E hoje tenho a honra de dizer que no meu estado sou o político com a menor rejeição. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. Obrigada aos colegas mais uma vez. E por hoje é só. Agradecemos a companhia de todos. Aqui você sabe que pode ouvir as propostas e analisar o que você quer para o nosso estado. Amanhã o nosso convidado é Luiz Fernando Pezão, do PMDB. E a partir das 11 da manhã, fique agora com a Isabelle Benito, no SBT Rio. Até amanhã. Hoje, passe sua noite com a gente. Logo após Chiquititas. Eu vou te apoiar em tudo com o seu partido. Lola usa a política para se vingar da irmã. Mas o que faria em troca disso? Faça o que puder para expulsar a Lupita desse colégio. Rebelde. Às 10 horas, o aventureiro Richard Rasmussen vem contar boas histórias e falar sobre curiosidades do mundo animal. As pessoas matam porque não conhecem. Programa do Ratinho. Às 15 para as 11, Carlos Alberto topa a brincadeira. Ô tio, você tá a cara da Nani Tipo. Ah, que coisa feia. Levam tudo na esportiva. A praça é nossa. E em seguida... Nosso programa é um programa que começa não muito cedo. Mesmo assim, fica em primeiro lugar. De noite com Danilo Gentili. Fique ligado. Hoje, sua noite é melhor aqui no SBT. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Aniversário Inter. Todo dia 10 ofertas surpresas. Olá, boa tarde. O SBT Rio está no ar e hoje você vai ver mega operação na Zona Oeste. Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado fazem varredura em condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em busca de pessoas acusadas de envolvimento com a milícia. A nossa equipe acompanha tudo de perto desde a madrugada. Agora os policiais civis, eles seguem aqui dentro do condomínio, eles estão à procura de alguns bombeiros, policiais da SEAP e também ex-policiais militares ligados à milícia. E a operação segue aqui dentro do condomínio. Os agentes que estão à procura de ex-policiais militares ligados à milícia, bombeiros e também agentes da SEAP. E o secretário de Segurança Pública pede a expulsão dos policiais acusados de estuprar 3 mulheres no Jacarezinho, uma delas menor de idade. As vítimas disseram que foram obrigadas a participar de uma orgia para não morrer. Foram 30 minutos de terror. A vítima contou à polícia que tudo aconteceu perto da Cracolândia do Jacarezinho. 4 policiais já foram presos. Um deles dizia que se chamava Capeta. Unidade de polícia pacificadora do Complexo do Alemão é atacada mais uma vez. Um policial que estava dentro da base avançada ficou ferido. E uma notícia triste, outro PM morre em Niterói depois de ser baleado em uma troca de tiros durante uma operação no Fonseca. E ainda os preparativos para as Olimpíadas 2016. Apesar dos atrasos nas obras, os organizadores acreditam que muita coisa vai ficar pronta já no ano que vem. Parte das estruturas montadas será provisória. Nesta área militar está a arena de hipismo, que vai ser ampliada. Hoje são 180 baias existentes e nós temos que ter baias para receber 240 cavalos. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já já e espero você. Hoje, Carlos Alberto topa a brincadeira. Ô tio, você tá a cara da Nani Tipo. Ah, que coisa feia. Eles estão na maior. Eu quero que o povo se lasque. O que é? Levam tudo na esportiva. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na seleção? Os jogos. Os adversários não sabem brincar. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Oi, não percam! Agora é pra valer. A Companhia da Criança traz a mais bonita feira de filhotes do Shopping Nova América. A criançada vai adorar. De segunda a sexta, das 14 às 22. Sábados, domingos e feriados, das 12 às 22. Espero vocês.
É hora de decidir. Você vai deixar a sorte passar ou vai conhecer o produto que pode mudar a sua vida? Eu vou acreditar na sorte. E abram as cortinas! É a telecena que pode mudar a sua vida. E você, o que faria com esta bolada se ganhasse na telecena? Eu moro de aluguel, mas eu iria comprar a casa dos sonhos da minha família. Viu só? Pela primeira vez serão mais de 50 mil ganhadores. E você pode ser um deles. São 2 milhões de reais em prêmios. Compre logo a sua. A Super Rede tá fazendo aniversário. Arroz Fantástico 9,79. Leite condensado Camponesa 2,57. A loja toda em promoção. Coxa e sobrecoxa de frango Rivelli 3,59. Feijão carreteiro 2,99. E mais 300 ofertas incríveis para você. Açúcar Guarani 1,57. Café Pimpinela 6,59. No aniversário Super Rede você concorre a 3 carros. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Chegou a hora de conhecer o produto que pode mudar a sua vida. É a nova telecena de Independência. Com ela, mais de 50 mil pessoas vão ganhar e você pode ser um deles. No Raspe Aqui são prêmios de 7 até 100 mil reais. O Brasil todo vai ganhar. Compre logo a sua. Muito mais do que ser um amigo, ser pai é compartilhar vida e nos ajudar a escrever nossa história. É nos apoiar, nos incentivar, é nos repreender quando for a hora, nos ensinar a diferenciar o que é certo do que é errado, mas sempre estar do nosso lado. Uma homenagem do SBT Rio a todos vocês, pais, por essa data tão especial. Um oferecimento Nalim, essa é a nossa loja. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Olá, boa tarde, meu povo brasileiro carioca. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. É quinta-feira, você acompanhou a sabatina com Liane Borges. Hoje, Crivella, você acompanhou a sabatina dos jornalistas na parceria do SBT com a Folha e também o portal de notícias UOL. E hoje a gente vai começar o programa SBT Rio com a mega operação na Zona Oeste. A gente já tem as imagens, coloca primeiro as imagens dessa mega operação. Aconteceu desde a madrugada, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Organizados e Inquéritos Especiais fazem uma verdadeira varredura em condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. Você está vendo já os policiais dentro da casa, essa é a primeira prisão, mas existe uma busca de pessoas acusadas em envolvimento com a milícia na Zona Oeste. São várias pessoas, você está vendo a primeira prisão que aconteceu essa manhã, você vai ver todas as prisões e outras buscas em casas por toda a Zona Oeste, principalmente neste programa Minha Casa Minha Vida, durante essa edição do SBT Rio. Daqui a pouco eu volto com a reportagem completa e também com o responsável por essa operação da Draco. Daqui a pouco a gente joga essa reportagem. Vamos lá? Apesar dos atrasos nas obras, os organizadores das Olimpíadas 2016 acreditam que muita coisa vai ficar pronta já no ano que vem. E você acredita? Aline Grupilo conta pra gente. Jornalistas de vários países visitaram instalações olímpicas no Rio. Em Deodoro, na Zona Oeste, serão 15 modalidades de competição. No tiro esportivo, já tinha brasileiro treinando. Parte das estruturas montadas será provisória. Nesta área militar está a arena de hipismo, que vai ser ampliada. Hoje são 180 baias existentes e nós temos que ter baias para receber 240 cavalos. 3 instalações esportivas vão ser construídas, outras 11 serão reformadas. O Estádio Olímpico é um exemplo. O Engenhão, na Zona Norte, fechou há mais de um ano por risco de desabamento. Aqui dentro, os operários trabalham a todo vapor. É que, além da obra na estrutura, os engenheiros terão de aumentar as arquibancadas, hoje com capacidade para 45 mil pessoas. Serão 15 mil lugares a mais, uma exigência do Comitê Olímpico Internacional. No Parque Olímpico da Barra, o esforço é para erguer 9 arenas. As intervenções vão custar quase 3 bilhões de dólares em recursos públicos e privados.
A promessa de entrega é para o segundo semestre de 2015. Caso haja algum atraso, a gente ainda assim terá tempo suficiente para testar as instalações, para testar a operação, testar a tecnologia e aí fazer os ajustes necessários para entregar os jogos como eles devem ser feitos. O problema é o seguinte, o problema é que os Jogos Olímpicos não esperam como aconteceu a questão dos aeroportos na Copa do Mundo. Ninguém vai esperar maquiagem na Olimpíada, porque ninguém vai poder ter a questão da desculpa de um próximo grande evento. Depois da Olimpíada não tem mais nada, meu amigo. Ninguém vai esperar que aeroporto, por exemplo, esteja com um tapume esperando um próximo grande evento. Tem que estar pronto, sim senhor, na Olimpíada em 2016. A gente está em 2014, pode parecer que falta muito tempo, falta não, senhor. Faz o seguinte, aí com a Arena Engenhão, era o Engenhão? Deixa o Engenhão aí, ó, com a imagem do Engenhão, bonito que só, e também com a Arena da Barra. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto daqui a pouquinho, acelerando com muita informação direto para você, sem parar. Eu volto, não sai daí, tô te esperando. Prova dos dois e volta. Onde é que tá machucado? A justiça quer tirar a criança de suas mãos. Por que a Lucy não vai pra casa comigo? Tá. Tá. Desova eles logo e depois a gente vê. Fico preso por horas no ônibus lotado. E se você ganhasse na Telecena? Eu ia conseguir comprar um carro zero e chegar mais tranquilo no meu trabalho. Viu só? Compre a edição inédita da Telecena de Independência, pois mais de 50 mil pessoas vão ganhar. São 2 milhões de reais em prêmios. Aproveite! É muita coisa. Extra forte, extraordinariamente forte. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Aniversário Inter. Todo dia 10 ofertas surpresas. Tamo de volta, tamo junto agora, como eu prometi, só acelerando com muita informação. Daqui a pouco eu vou ter o Eduardo, mas eu já quero te atualizar. Paulinho, tem as imagens da operação, uma mega operação, desde a madrugada, na Zona Oeste, a denúncia de ligação da milícia. Durante a madrugada, o Rafael Paiva acompanhou desde a madrugada a Draco, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. A gente acompanhou a prisão dos caras. Rafael Paiva entregou, rendeu para Eduardo Oliveira, que é assim que a gente fala no jornalismo. E eu vou já direto, antes da reportagem, ao vivo para a cidade da polícia para trazer as informações, as últimas informações sobre essa mega operação contra a milícia. Pintou a janela, agora eu acertei o lado. Eduardo Oliveira, quantas pessoas já foram presas, como foi essa operação e exatamente qual é o poder e ligação de milícia na Zona Oeste, como que eles agiam? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito. Essa investigação da Draco, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, demorou cerca de 1 ano e 6 meses. E eles conseguiram praticamente, de acordo com as informações do delegado Alexandre Braga, que estava acompanhando essa operação com a gente, disse o seguinte, que praticamente já está desarticulada essa organização criminosa de milicianos na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
porque prenderam o José Henrique Barreto, conhecido como Cachorrão, um dos líderes da quadrilha que acabou sucedendo o Tony Ângelo, que foi preso no ano passado. Isabelle Benito, até agora 17 mandados de prisão já foram cumpridos pela polícia. No total são 27 mandados de prisão e 17 já foram cumpridos. Nós estamos aqui na cidade da polícia e a qualquer momento vai começar uma entrevista coletiva com o diretor da Draco, o doutor Alexandre Capote, que vai falar em detalhes sobre a investigação e como foi até agora e o que eles conseguiram aprender diante desta mega operação, Isabelle, que envolveu mais de 350 homens da Polícia Civil, Ministério Público, Corregedoria do Sistema Penitenciário, Corregedoria da Polícia Militar, enfim, muitos órgãos públicos participando para acabar de uma vez por todas com essa organização criminosa que usava de homicídios, torturas, extorsões, enfim, contra pessoas que não tinham a mínima condição de se defender. Isabelle Benito, é com você. Ok, o Pedro Mota está lá com o nosso cinegrafista. Eu vou pedir para o meu diretor de TV, Reinaldo, abre aí a imagem do Pedro Mota. Essa é a Cidade da Polícia. Mostra para o nosso telespectador, para o meu amigo de casa. Cidade da Polícia, toda a imprensa deve estar aí. Tem colega aí, né, Eduardo Oliveira, esperando a qualquer momento Alexandre Capote, que é o delegado, que já tem um histórico de combate à milícia. O Alexandre Capote é aquele delegado que é o único sobrevivente que é ordem de testemunha no inquérito, que faz de combate a uma milícia que executava, não é, Edu? É ele mesmo que estava sumido desde então, foi resguardado e volta a atuar no combate à milícia agora. Tô errado ou é verdade, não é isso mesmo? Não, com certeza, agora ele voltou e voltou com tudo, né, Isabelle Benito? E diante dessa investigação, só para você ter uma ideia, Isabelle, mais de 60 delegados participaram desta operação, ou seja, simultaneamente em vários pontos do Rio de Janeiro e principalmente em Campo Grande, no bairro de Cosmos, e também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Só para se ter uma ideia, ontem, durante a prisão do Gão, que é um dos articuladores, segundo a polícia, teve a presença do chefe da Polícia Civil, que é o delegado Fernando Veloso, e o delegado Dr. Carlos Augusto Nogueira, que é o nosso comentarista que comenta, participa aqui comigo, vocês estão acostumados, disse: Isabelle, a presença do nosso chefe de polícia não é só para prestigiar um trabalho de investigação importante, como também para não deixar essa prisão com uma cara de um agente, para não ser marcado por uma questão de segurança da própria investigação, né, Eduardo Oliveira? E sim representar a prisão da instituição para nenhum agente ficar marcado, tamanha importância da prisão do tal do Gão, né? Com certeza, viu, Isabelle? E vai lembrar que o Tony Ângelo está fora do estado do Rio de Janeiro, em uma penitenciária federal, por questões de segurança, porque é uma pessoa extremamente perigosa. De acordo com os delegados que participaram dessa operação, tem mais ou menos 200 pessoas, Isabelle, que chefiam, são pequenos líderes dessa organização criminosa. Foi assim que o delegado Luiz Augusto Braga falou hoje de manhã com a nossa equipe de reportagem com relação à atuação deste grupo, dessa organização criminosa aqui em nosso estado. Vou fazer então o papel de Isabela Mazzi, chefe de reportagem. O senhor já liberou a sua reportagem daí? Já liberou? Eu já liberei, já liberei sim. E já está então aqui na casa e daqui a pouco eu levo para a casa do telespectador. Eduardo Oliveira, daqui a pouco ao vivo com o delegado Alexandre Capote, direto da Cidade da Polícia. Fica de plantão do Pedro Mota, eu volto daqui a pouco na minha janela com as informações para vocês. Vamos que tem mais por aqui? 2 policiais foram baleados durante confrontos com traficantes. Um deles morreu. Foi tudo no conjunto de favelas do Alemão, claro que há 2 meses sofre com tiroteios constantes. Um PM foi atingido na perna por um tiro quando estava dentro da base avançada da UPP, aquela principal que também já foi atacada diversas vezes. Em Niterói, um outro PM, infelizmente, morreu ao ser atingido no pescoço durante a operação numa comunidade no Fonseca. Meu menino da madrugada, Rafael Paiva, conta pra gente. A operação da Polícia Militar na comunidade Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói, começou por volta das 9 da noite. Criminosos fortemente armados atacaram os PMs, que revidaram. No confronto, o policial identificado como Gerson Ferreira foi atingido no pescoço. O sargento, que fazia parte da 3ª Companhia Destacada do 12º Batalhão, foi trazido ainda com vida aqui para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Em maio deste ano, o bairro ganhou uma companhia destacada da PM, a 3ª inaugurada em Niterói,
para reforçar o policiamento na cidade. Nós temos um planejamento de operações noturnas que são feitas diariamente. Hoje, um dos pontos a serem batidos era a Vila Ipiranga. Nós incursionamos, haviam 2 equipes, uma entrou pelo alto da favela e nós tínhamos uma equipe baseada na parte baixa. Essa equipe que entrou pela parte alta fez com que os indivíduos evadissem pela parte baixa. Houve um confronto e nesse confronto um policial foi a ser atingido e faleceu ao dar entrada no hospital. Horas antes do policial ser morto em Niterói, outro PM foi baleado no conjunto de favelas do Alemão. Ele foi atingido por um tiro na perna quando estava dentro da base avançada Itacorá da UPP Alemão. Ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento na estrada do Itararé e depois transferido para o Hospital Central da Polícia Militar no Estácio, zona norte do Rio. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e 300 agentes de outras UPPs do complexo reforçaram o patrulhamento na região. Em 7 meses, 47 policiais foram assassinados no estado do Rio de Janeiro. Do início do ano até agora, já foram 175 baleados. Olha, muitas vezes a gente faz as denúncias em relação quando entra a comunidade. Ontem a gente mostrou a idosa que foi baleada. Morador reclamando que a polícia entra atirando, que o morador morre de bala perdida porque o policial entrou e atirou a ermo. E o policial que morre? Por trás da farda tem o pai de família. Tem esse sargento aí, mais um. Desde o começo do ano, são mais de 100 policiais. A Roberta Trindade, uma colega nossa, tem um blog, Mulher do Gustavo, que faz muito bem esse papel. Ela mostra muito bem a realidade por trás da farda, pelo sangue azul, como eles gostam de dizer, onde o policial sofre também com a violência diante do trabalho dele. É assim o trabalho dele, ele sabe do risco. Mas o lado em que o policial também se fere, em que a vida dele não é fácil, ninguém conta. A gente conta sim. A dificuldade do trabalho, aquela arma velha, aquele cacareco, a falta de estrutura, o salário baixo, que ele tem que fazer bico para trabalhar, a dificuldade, a falta de preparo, o recém-formado que é jogado no covil ali, que é jogado aos leões na UPP, o que está errado, pelo menos ao meu ver. Essa simples jornalista, apresentadora, diplomada, aqui falando para vocês, mas não tenho curso de polícia não, mas sou cidadã. Sou cidadã. E imagino que o cara que acabou de fazer 8 meses de curso, 10 meses, seja o que for, lá em Sulacap, não tem condições de chegar no Morro do Alemão com um monte de bandido que, infelizmente, desde os 10 anos, conhece cada beco, cada lugar e cada arma, cada fuzil. Pode atacar o cara, que há 10 meses aprendeu a atirar, atirou 2, 3 vezes na mão. Aí o resultado é isso daí. Por isso tem que se ter uma nova política de segurança? Tem que ter sim, senhor. O policial baleado continua internado. O outro, é claro, você viu, não teve a mesma sorte, acabou morrendo. Mais uma baixa ali em Niterói. A gente vai ver agora exclusivo, aquele material exclusivo. Exclusivo, a nossa equipe de reportagem acaba de registrar, foi agora, ação rápida e efetiva de policiais do batalhão de Olaria prende bandidos acusados de tentar roubar um carro. Houve perseguição e troca de tiros, pelo jeito foi aqui perto em Bom Sucesso, tá? Mônica Chagas tem as informações, diga aí, Mônica. 4 bandidos tentaram assaltar um carro de uma empresa de telefonia celular. A vítima conseguiu fugir e avisaram os policiais do batalhão de Olaria. A perseguição começou na rua Eleutério Mota e aqui na rua Noêmia Nunes, em Olaria, o carro dos criminosos bateu num ônibus. Eles bateram na minha lateral uma vez, eu quase peguei o poste, que eu perdi o controle do ônibus, mas graças a Deus eu consegui controlar ele. Ele bateu de novo, foi a hora que eles parou naquele canteiro ali da planta ali. Nesse momento, houve tiroteio entre os bandidos e a polícia. Um homem foi baleado, de acordo com os policiais, é o criminoso, e outros 3 foram presos. Os agentes apreenderam também 2 armas que estavam sob o poder dos bandidos. A nossa equipe de reportagem do SBT é a primeira a chegar aqui. A gente vê as marcas dos tiros aqui no veículo. O corpo do homem continua no local. De acordo com a polícia, os criminosos são da comunidade 5 Bocas, em Brasília. Os moradores reclamam da violência na região. Infelizmente, acontece isso aí sempre. Infelizmente acontece isso aí sempre, a gente vê ali na região, principalmente as pessoas reclamavam muito nessa região
o assalto à mão armada durante a noite, e agora a gente vê assalto a coletivos. Existe a fuga pela linha amarela, mas agora a gente viu que os ônibus são atacados ali mesmo no miolinho. Hoje a gente estava conversando com os policiais, hoje eu escapei daquele acidente ali na linha amarela, tive que entrar por dentro e os policiais falaram, cuidado, tem sim. Eu perguntei, tá tendo assalto aqui? Tem, minha senhora, tem sim, senhor. E justamente aconteceu aí mais uma vez. Eu quero aqui parabenizar a ação dos policiais ali do Batalhão de Olaria. Você que entendeu, tentativa de assalto. Os caras não conseguiram. Tem a ação aí tem a carinha dos caras? Tá com a cara de tristeza, né? Os policiais pegaram os caras ali, fica com a cara de tristeza antes de fazer. O cara não fica com cara de tristeza, né? Tá com maior cara de corajoso. Na hora que a polícia dá o bote, fica com aquela cara olhando assim de cachorro pidão. Pois é, tava com eles isso daí, ó. 38 na mão, revolvão na mão, aí, ó. Essa é a carinha de tristeza. Tipo, fui eu? Foi sim, senhor. Pego em flagrante, tá? Tá preso em flagrante, então não tem dúvida. Segundo a polícia, os 3, e aí foi preso em flagrante, a equipe da Mônica chegou, Luiz Gonzaga tá junto ali, o Antônio também. Eles viram a polícia prendendo os caras, eram 4, tentaram assaltar o cara da empresa, não conseguiram. O cara logo avistou a viatura da polícia, a viatura foi acionada, os policiais perseguiram, sabiam que os caras estavam certeiro nesse carro, houve troca de tiros, os ladrões atiraram primeiro, os policiais agiram de forma corretíssima, revidaram, ninguém ficou ferido, apenas um bandido acabou falecendo. Como chama o capitão? Capitão Caldas? Capitão Caldas, parabéns para o senhor e para todos os seus soldados, os policiais que participaram dessa ação. É assim que a gente quer ver, porque a gente eu vi esses dias na Band News, porque a gente aqui tem liberdade de elogiar os colegas. Eu vi esses dias o pessoal fazendo um trabalho de reclamar que as pessoas acionam a polícia, todo o Brasil eles estavam fazendo, né? E policial não pode sair da base onde está. Eu nunca vi isso, né? Mas tudo bem. Lá em São Paulo, acho que eles estavam reclamando. Aqui não, tá, meu filho? Aqui se acionou a polícia, ó, os caras saíram atrás, perseguiram, prenderam. Um acabou morrendo. Vixe, mas ainda bem que não foi um de nós, né? Tá bom, então. Jovem atingido por bala perdida em mais um tiroteio no Complexo do Alemão nega que tenha ligação com o tráfico. Você lembra que a polícia ontem falou que ele tinha 2 passagens. Ele diz que trabalha como garçom e que tem muita sorte em estar vivo, enquanto tantos outros inocentes perderam a vida para a violência. E é verdade. Mônica Chaves. Eu sei que eu ia morrer. Eu sei que já era ali o final da minha vida. É difícil. Moradores acuados, reféns dos constantes confrontos entre traficantes e policiais. Nas paredes das casas, as marcas dessa guerra. Eu vi a morte na minha frente. É difícil as pessoas que veem a morte na frente e escapam assim, ileso. Na noite de terça-feira, houve um intenso tiroteio aqui no Complexo do Alemão. O morador Jorge Juan Viana, de 21 anos, passava aqui na rua Joaquim de Queiroz, na Grota, quando foi atingido nas costas. Ele caiu exatamente aqui, em frente a essa casa. Eu já fui logo me rastejando lá para trás para pedir socorro. Aí não consegui. Durante uns 10 minutos de tiroteio, fluxo aqui na frente. Quando parou, fui logo ali para a lojinha de macarrão pedir ajuda e os moradores me acolheram. Juan não sabe de onde partiu a bala que o atingiu. O projétil continua alojado no tórax, próximo ao ombro esquerdo. Nesse dia, policiais da UPP patrulhavam a localidade conhecida como Largo do Bulufa, quando foram recebidos a tiros por criminosos. De acordo com a delegacia do Alemão, Juan tem 2 passagens pela polícia. Ele desmente a informação. Eu trabalho, sou trabalhador. Trabalho logo aqui no El Castilho, no restaurante. Sou garçom. Já trabalhei como recepcionista em São Paulo, no hotel. E não tenho tempo para ficar de olheiro de tráfico. Não sou olheiro de tráfico. O rapaz não pensa em deixar o Complexo do Alemão, onde mora há 12 anos. Ele sabe que não é o primeiro e nem o último a ser ferido durante um conflito. Seu Antônio França, de 58 anos, não teve a mesma sorte que o jovem. No final de julho, ele foi morto após ser atingido por uma bala perdida. Pelo menos eu estou vivo para contar isso, né? E os outros jovens também que não eram traficantes e estão mortos, não podendo falar. Ó, vou reafirmar aqui.
O Juan disse que não sabe de onde saiu essa informação de que ele teria 2 passagens pela polícia, como ontem haviam dito, já que a polícia não apareceu para socorrê-lo e nem fez boletim de ocorrência. Ele disse que só se salvou porque o avô apareceu e chamou um mototáxi para levá-lo à UPA do Alemão. A nossa produção, então, ligou agora para a Polícia Civil para saber se o rapaz tem antecedentes criminais e a polícia diz que não pode agora informar esse tipo de informação. Eu, sinceramente, é a primeira vez na minha vida como jornalista que eu ouço que a polícia não pode informar que o cara tem passagem pela polícia. A princípio, ontem, quando ele foi baleado, a nota que foi enviada é que o cara tinha 2 passagens pela polícia. Agora, depois que o cara se defende e diz que não sabe de onde partiu a informação, trabalha, dá entrevista para a televisão, hoje vocês da Polícia Civil dizem que não podem dar antecedente criminal do cara, eu só posso entender o quê? Que o cara tá falando a verdade, sim senhor, porque é ele que tá dando a cara a tapa aqui, e que ele não tem passagem nenhuma, e que vocês se equivocaram. Diante disso, eu acho muito mais fácil para a instituição falar, olha, a gente se equivocou, me desculpe, ainda bem que ele está vivo, Juan, boa sorte nessa vida, e você não tem passagem nenhuma pela polícia, nos desculpe, ele é um trabalhador, sim senhor, boa sorte, segue a vida que a gente segue a nossa, não é? Ele disse que está com vergonha e eu imagino que ele está com vergonha, então Juan, já que a Polícia Civil, enquanto ela diz que não sabe se você tem ou não, a gente faz o nosso papel aqui. A gente acompanhou a informação da polícia, a gente deu o que ela deu. Se ela não sabe te pedir desculpa, a gente sabe. Desculpa, enquanto prova o contrário, então você é inocente. Não é não, gente? Vocês aí de casa concordam comigo? Uma das mulheres abusadas por PMs da UPP do Jacarezinho disse que as vítimas foram obrigadas, preste atenção, a participar de uma verdadeira orgia sob ameaças de morte. E que os estupradores usavam celular para iluminar o local do estupro. O secretário José Mariano Beltrame pediu a expulsão imediata dos 4 policiais envolvidos. Veja. Foram 30 minutos de terror. A vítima contou à polícia que tudo aconteceu perto da Cracolândia do Jacarezinho, depois que elas tentaram resgatar uma parente que estava lá há 3 dias. Sob a acusação de serem usuárias de drogas, os PMs levaram as 3 mulheres para um barraco onde aconteceram os abusos. 4 policiais já foram presos. Um deles dizia que se chamava Capeta. A Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso. Um 5º policial testemunhou contra os agressores. Em função até da própria confissão, a gente entende que provavelmente chegará à exclusão dos policiais. O estupro coletivo faz parte de uma sequência de crimes cometidos por policiais que aumenta a cada ano. A lista começou com o assassinato do ex-pedreiro Amarildo, morto por PMs no ano passado. 25 policiais respondem na justiça pelo crime. Outro caso que chocou a sociedade foi a chamada Tropa da Mixaria. 53 PMs e 7 policiais civis foram presos por extorquir pequenos comerciantes nas feiras de Bangu e Honório Gurgel. Até baldes no valor de R$ 1,99 eram confiscados de quem não tinha R$ 5 para pagar propina aos agentes que faziam vista grossa ao comércio irregular. Surreal, né? É isso que envergonha a classe que, ainda bem, a maioria é honesta. Uma pergunta que eu faço, a gente recebeu essa denúncia, para vocês terem uma ideia, no começo da semana. A gente tomou muito cuidado, e até ontem eu estava receosa em relação a essa denúncia ao estupro, aos policiais estupradores, porque o próprio advogado dizia que eram traficantes que tinham mandado essas mulheres para denegrir a imagem da instituição como polícia. O delegado, Dr. Carlos Flor Isabelli, delegado do caso, não ia mandar prender em flagrante se não tivesse prova. Dito e feito, né? O secretário de Segurança não ia pedir expulsão imediata dos caras se também não tivesse alguma coisa mais concreta na mão, né não? Olha só, vou fazer rapidinho, vamos ao vivo agora, urgente, a Cidade da Polícia, parece que já começou a coletiva do Alexandre Capote, vai começar agora, vamos lá então direto com informações, as últimas informações, Eduardo Oliveira. Oi, Du, tá ao vivo, hein? Boa tarde, vai começar agora, Alexandre Capote já chegou, tem movimentação aí atrás, né? É isso mesmo, Isabelle Benito, olha só, os delegados responsáveis por essas investigações já estão se aproximando aqui do auditório
Neste momento, o prefeito da cidade da polícia, conhecido como Madruga, está ajeitando as cadeiras aí, e aí mostrando neste momento as imagens do Ademir Ferreira, conhecido como Demi, que foi preso, considerado aí o chefe dos cobradores da milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro, viu, Isabelle Benito? Além de atuar em venda e locação ilegal de apartamentos que fazem parte do programa social Minha Casa Minha Vida, eles também atuavam cobrando taxas de motoristas do transporte alternativo, cerca de R$350 por mês. Isabelle, e durante a operação, uma curiosidade é que os delegados que participaram, eles estavam entregando esses panfletos aqui. A Draco está na sua cidade, para que as pessoas possam denunciar e garantir o anonimato. Olha só aqui, ó, em minhas mãos, distribuíram esses panfletos aqui para a comunidade carente, as pessoas, enfim, que estavam à mercê desses criminosos, esse panfleto informando que a Draco está na sua cidade e que eles podem usar o disco de denúncia 2253-1177, anonimato garantido, para denunciar esses homens, né, que fazem parte dessas milícias que usam do poder, enfim, de extorsão, de ameaças para poder ganhar dinheiro em cima dos outros. Isabelle Benito, olha só. É que as os pessoas delegados têm já daqui a medo, pouco né, chegando É que as aqui. pessoas têm medo e com razão, né? Qualquer pessoa dá para entender. As pessoas têm medo. Só para você ter uma noção, lá na Avenida das Américas, né? O descaramento às vezes é tão grande é proibida, né? A van circular. Eu dei até risada esses dias, é que eu estava sem bateria no telefone, só pela curiosidade. Tinham duas vans, vê só, Zé. É proibido, não é? Na Américas, ali, é proibido circular. A van tinha luz negra e passou em frente duas viaturas da polícia, da patrulha. Ela tinha luz negra, não que ela estava disfarçada, ela não só estava circulando, pegando passageiro, como ela tinha luz negra e piscava em plena Avenida das Américas. Aí tá, meu amigo, tem lei, é para ser cumprida, mas nem tem fiscalização. Aí eu te falo, né? Por isso que tem aí, por isso que a polícia tem que trabalhar e tem que enxugar gelo, porque vai existir. Eduardo Oliveira, pode abrir, Pedro Mota, abre a imagem aí, a gente vê a movimentação. Eduardo Oliveira está ao vivo na cidade da polícia, você está acompanhando desde a madrugada. Do que hora começou essa operação? Essa operação começou por volta das 5 horas da manhã, viu, Isabelle? E o alvo, o foco principal, foram os condomínios lá de Campo Grande. Tem pelo menos 3 condomínios com cerca de 261 apartamentos cada um, ou seja, era uma das formas como esse grupo de milicianos atuavam para fazer dinheiro, Isabelle Benito. E de acordo com os delegados, só nesta área de condomínios e taxas com gás, e luz e água, eles faturavam em torno de R$2 milhões por mês. Como é que é? Qual que é? Só nesse segmento, vamos dizer assim, de condomínios, cerca de 3 condomínios que eles atuavam ali na área ali de Campo Grande, cobrando taxas abusivas de gás, de água, de energia elétrica e também com uma taxa de segurança, eles faturavam em média cerca de R$2 milhões por mês, Isabelle. Minha casa, minha fortuna, né? Jesus amado, por mês, né? Tá certo, Eduardo Oliveira continua ao vivo lá, mas pobre ainda, né? Não continua milionário, continua normalzinho como eu. Daqui a pouco ele volta com mais informações. Polícia Civil divulga retrato falado de acusado de estupro na vista chinesa. Foi segunda-feira, esse é o retrato falado. De acordo com a imagem feita pela polícia, pelo perito, a vítima descreveu, foi ali na vista chinesa, na última segunda-feira. O criminoso é negro, atenção, tem entre 35 e 40 anos, 1,80 m, usava luvas similares às de tratamento para queimaduras. As denúncias ou informações que levam ao paradeiro do estuprador podem ser repassadas, por favor, pelo telefone 2332-1672. É diferente, então eu vou falar. 2332-1672 ou pelo e-mail durvalgois@ig.com.br. Tá certo isso, gente? 2332-16721? É isso? Tá certo? Tá errado o telefone que tá na tela. Por favor, vamos corrigir porque é importante. Vamos corrigir, ó, 2332-1672. Corrige que a gente tem que fazer o serviço certo. Isso. Valeu, gente. É isso aí. Valeu, Guinho. E esse aí tem o e-mail tem que colocar, né? Por favor, gente. Aconteceu segunda-feira esse estupro. A pessoa tava... a gente não vai divulgar, é uma diretora de TV, a pessoa estava
caminhando, fazendo uma corrida na Vista Chinesa e foi estuprada por esse homem, 1,80 m, entre 35 e 40 anos, alto, forte, usava luvas tipo de queimadura. Claro, para não deixar vestígio, né? Se alguém foi vítima, se alguém tem qualquer informação, às vezes você fala assim, eu tenho vergonha, eu acho que não vai ajudar. Ajuda sim, a polícia tem que botar as mãos nessa pessoa aí. Às vezes pode parecer, não tenha medo de cometer injustiça, não vá fazer justiça com as próprias mãos, deixa a polícia interrogar para saber exatamente, tá bom? Isso aí é muito, muito, muito importante. E vai ser enterrado hoje, às 3 horas da tarde, no cemitério do Caju, o corpo de Maria de Lourdes do Nascimento, de 68 anos. Ontem, como nós mostramos aqui no SBT Rio, até já falei dela aqui, a idosa foi atingida por uma bala perdida durante uma operação de policiais do batalhão de Irajá, no Morro da Lagartixa, em Costa Barros. Ônibus fretados vão sair da comunidade por volta de 1h da tarde para levar os parentes e amigos para o enterro. Policiais da divisão de homicídios investigam de onde partiu o tiro. As armas dos policiais já foram apreendidas para fazer a perícia, a investigação, toda aquela polêmica. Lembrando que a polícia disse que foi recebida a tiros e testemunhas disseram que os policiais chegaram atirando, mas é claro que agora a grande importância é da perícia feita no local e o laudo deve sair em 30 dias, tá? Vamos respirar um pouquinho? Vamos respirar? Pois então, tá a vinheta na tela? Vamos botar a vinhetinha? Vamos lá? Roda a vinheta que eu tenho notícia boa por aqui. Eita, gente, olha só, aqui, ó, eu tenho, ó, tá aqui, ó, o Zeca tá aqui, o Dia dos Pais tá chegando, você já escolheu o presente do papai, não? Então presta atenção porque eu tenho uma dica boa pra você, é o sorteio especial do Dia dos Pais, do Rio de Prêmios. Fala aí, Vivi, eu tava com saudade de você. Muita saudade, gente. Mês passado você tava de férias? Pra curtir a vida? Eu fui dar feliz aniversário pro meu filho lá na casa da minha mãe. Não tem coisa melhor, né? Bom demais. Ai, que delícia te receber. A gente nem combina, olha só. Nada. E aqui a gente tem uma amiga. Essa aqui é Jaci, Jaci, fica aqui, ó. Jaci. Olha como é que tem uma carinha de felicidade, carinha de ganhadora. Lógico, E você sabe que eu fui lá na casa dela pra entregar um carro. Menina, ela agarrava o carro, ela beijava o carro. Vai na minha casa que eu também abaixo. Eu também. Tem GT aí, não tem, gente? Pode botar aí pra gente dar uma olhadinha. Vamos. Chegou o momento esperado. Olha a chave do seu carro. E além do carro, ainda tem esse checão de 5 mil reais pra esse casal maravilhoso. Aproveita! Valeu, Rio de Prêmios! Obrigada, meu Deus! Obrigada, Rio de Prêmios! Ah, que alegria, você viu? Que É coisa muito boa, bom. Jace, olha. olha lá o sorrisão. É bom até de lembrar, né, Jace? É muita alegria. É bom ser uma ganhadora do Rio de Prêmios, né, Jace? É uma maravilha, vocês não têm ideia a felicidade que eu fiquei. Fiquei não, ainda estou, muito feliz. Mas vai continuar na esperança, né? Já comprei o meu, já comprei essa também, semana. já comprou o seu? Ó, Vou eu fico pegando, todo mundo que vem aqui, eu toco um pouquinho pra pegar minha maçã. Mas não para por aí não, ó, a Vivi vai me ajudar aqui, ó. No primeiro prêmio... Presta atenção, presta atenção. gente. Tem R$1 milhão, é isso aí, tá, minha gente? Tem um presentão, hein? E tem mais, tem o quê? 10 carros, 0 km completinho, mais 5 mil reais. Ainda tem mais o quê? 10 salários de 3 mil por mês durante um ano e... mais 10 prêmios de 5 mil reais. Gente, eu tenho certeza de uma coisa. Vai ter pai feliz pra caramba aí, não vai ter? Vai ter sim. Então você já sabe também, né? No Rio de Prêmios não acumula, não. Só sai para o estado do Rio. Todo mundo conhece alguém que já ganhou. Disso. Vem o quê? Geral comprar, viu, gente? É o produto Losterge. Um beijo. Tudo de bom pra você. Boa semana. Bom. É Jace. Não é Jace, não. É Jace. Jace. Beijo. Beijo, Com todo prazer. mundo tem que comprar. Tem que e eu tô comprar te esperando. mesmo, Eu tô te esperando. Você não demora pra vir me ver, não, tá? Não, mês que vem eu tô aí. A gente mora pertinho. A gente Beijo, lindona. Tchau, beijo, obrigada. Gente. Rodou a vinheta. Tem que rodar a vinheta? Roda a vinhetinha aí pra nós, Adoro gente feliz, adoro. Eu e Vivi somos irmãs separadas no nascimento, e ela loira e eu morena. É isso aí, né, Vivi? Eduardo Oliveira ao vivo com mais informações direto da cidade da polícia, essa mega operação na Zona Oeste. Fala, Du.
É isso mesmo, Isabela Benito começou há pouco aqui no auditório da assessoria de imprensa, que fica dentro da cidade da polícia, a entrevista coletiva com os delegados que participaram desta operação e das investigações que durou cerca de 1 ano e 6 meses. Até agora, o diretor da Draco, ele falou o seguinte: dos 27 mandados de prisão, 21 já foram cumpridos até agora e que as equipes continuam na rua atrás dos outros 5 criminosos, que é a prisão preventiva decretada pela Justiça. Vamos acompanhar um pouco então, Isabelle, a entrevista coletiva do delegado Alexandre Capote. Foram apreendidos até o momento armas de fogo, munições, diversos documentos relativos às atividades ilícitas perpetradas pela milícia, além de veículos de luxo, veículos de valores totalmente incompatíveis com a renda das pessoas que foram presas, entre outros materiais que vão certamente auxiliar a Draco na ampliação dos... Você está ouvindo aí, doutor Alexandre Capote, delegado responsável pela Draco, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Eduardo Oliveira, que está ao vivo, direto da cidade da polícia, acompanhou junto com o Rafael Paiva, a equipe do Rafael Paiva, desde a madrugada, toda essa operação que você vai acompanhar agora. 5 horas da manhã, mais de 350 homens da Polícia Civil participaram da Operação Tentáculos. Divididos em equipes, os agentes seguiram para Campo Grande, zona oeste do Rio, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O objetivo, desarticular o grupo criminoso de paramilitares, conhecido como Liga da Justiça. 90 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça e dos 27 mandados de prisão, 9 eram contra policiais militares, entre eles o subtenente da PM, José Henrique Barreto, conhecido como o Cachorrão. Ele é apontado pela polícia como um dos chefões dos milicianos. Cachorrão foi localizado em casa e não resistiu à prisão. Neste conjunto de prédios em Campo Grande, que foi construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, os investigadores conseguiram prender Ademir Horácio de Lima, que tinha uma posição bem maior do que apenas síndico do condomínio. Tenho que pagar portaria, eu tenho que pagar material para o condomínio, e lá de frente é muitos, porque a prefeitura botou aqui e não entrega esses documentos dessas casas. Agora, por que você acha que a polícia então está com mandado de prisão contra o senhor, envolvido com milicianos aqui na área? Mandar um mandado é bom, eu quero ver provar. Tá aí. O homem apontado como chefe dos cobradores da milícia aqui em Campo Grande, sendo levado neste momento para a cidade da polícia, ele disse que apesar do mandado de prisão expedido pela Justiça, agora, nessa investigação, tem que ser provado que ele é chefe dos cobradores. De acordo com o delegado responsável pela investigação, este grupo faturava cerca de 2 milhões de reais por mês. E moradores que não pagassem as taxas aqui neste condomínio, por exemplo, eram expulsos de casa. Na casa dele, a polícia conseguiu encontrar anotações que comprovam a cobrança criminosa de taxas abusivas, incluindo a venda obrigatória de cestas básicas, com um valor de R$ 220, bem acima do mercado, além de cobrar R$ 350 por semana de cada motorista que trabalha com transporte alternativo na região. Ele, como síndico, tem uma facilidade muito maior para administrar isso aí, porque ele tem o controle de todos os moradores do condomínio. As taxas de água, luz, gás eram pagas regularmente e ele cobrava, digamos, uma taxa extra em relação a essas mesmas taxas, de 20 a 50 reais a mais em relação a cada uma dessas contas, né? Nesta última terça-feira, policiais da Divisão de Homicídios conseguiram prender Marco José de Lima, conhecido como Gão. Ele e o subtenente João Henrique Barreto assumiram a Liga da Justiça depois da prisão de Tony Ângelo Souza de Aguiar, que aconteceu no ano passado. Os dois comandavam com crueldade as ações da quadrilha, com a prática de homicídios, tortura, roubos, extorsões e ameaças. Se nós conseguimos executar todos ou grande parte dos mandados de prisão, a quadrilha está praticamente toda desarticulada, pelos principais escalões de comando e execução dessas tarefas de obtenção de dinheiro ilícito. Pois é, eu vou direto agora com o Eduardo Oliveira, que eu tenho uma dúvida aqui para falar com ele.
Eduardo Oliveira, que continua ao vivo, direto da cidade da polícia. A coletiva continua com o delegado da Draco, Alexandre Capote. Eduardo, as pessoas eram expulsas dos apartamentos que não concordavam com as taxas abusivas. Algumas tentaram retornar e o pior aconteceu com elas, né? É isso mesmo, Isabelle. A mínima punição, de acordo com o delegado Luiz Augusto Braga, era a expulsão. E a mais grave punição era a morte, de acordo com as informações da polícia. E neste momento, o delegado Alexandre Capote ele disse o seguinte, que envolvendo esses condomínios que pertencem ao programa social Minha Casa Minha Vida, eram em torno de 1.600 apartamentos, envolvendo cerca de 5.000 pessoas, Isabelle Benito, ou seja, um grande número de pessoas que eram ameaçadas dia a dia. E quem não pagasse as taxas cobradas pelos milicianos, como taxa de água, taxa de gás, taxa de luz e também a taxa do famoso gatonete, ou seja, usando o sinal ilegalmente de televisões a cabo para, enfim, oferecer às pessoas, essas pessoas eram realmente ameaçadas e, se não pagassem, expulsas, torturadas, espancadas e muitas vezes mortas, viu, Isabelle Benito? E agora quem está falando é um outro delegado responsável aí por essas investigações, passando as informações para os jornalistas, cerca de 30 a 40 jornalistas de todas as emissoras, rádio e televisão, acompanhando essa coletiva que está sendo concedida neste momento aqui na cidade da polícia. Isabelle. Essa é uma investigação que durou muito tempo, Eduardo? Olha, a investigação durou cerca de 1 ano e 6 meses, envolveu hoje, nesta operação, 350 policiais, além de Ministério Público, Corregedoria do Sistema Penitenciário, Isabelle, porque são 9 policiais militares, 5 estavam nativas e 4 estavam reformados. Tinha também um oficial do Corpo de Bombeiros, um agente penitenciário, ou seja, aí muita gente que atuava no Estado estava envolvido nesse grupo de milicianos, portanto, uma grande presença de promotores de justiça, corregedores de justiça, acompanhando essa operação de perto, inclusive também a Corregedoria da Polícia Militar, porque tem esses policiais militares envolvidos, Isabelle. E o doutor Alexandre Capote disse há pouco que praticamente essa organização criminal foi desarticulada, porque os líderes foram presos com a prisão do Gão e do Cachorrão de hoje, que sucederam o lugar do Tony Ângelo, que foi preso no ano passado. Portanto, agora a milícia não tem chefe aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, obrigado, Eduardo Oliveira, pelas informações. Qualquer informação nova, ele vai voltar aqui com a gente, porque a coletiva continua. Eleições 2014. O Instituto GERP fez pesquisa sobre a corrida eleitoral no Rio. O levantamento foi realizado entre os dias 26 de julho e 2 de agosto, com 3.000 entrevistados no estado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. O candidato do PR, Antony Garotinho, aparece com 25% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o candidato do PRB, Marcelo Crivella, com 23%. Na disputa pelo terceiro lugar, o governador Pezão tem 13% e aparece empatado dentro da margem de erro com o candidato do PT, Lindbergh Farias, que tem 11%. Os candidatos Deise Oliveira, do PSTU, Ney Nunes, do PCB e Tarcísio Mota, do PSOL, alcançaram 1% cada. 14% dos entrevistados declararam que não vão votar em nenhum dos candidatos e 11% não sabem ou não responderam. Olha só, você que está acompanhando desde terça-feira, a Liane Borges tem feito a sabatina com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. É uma parceria do SBT com o portal de notícias UOL e o jornal A Folha de São Paulo. Hoje foi o candidato Marcelo Crivella. Você vai acompanhar agora toda a repercussão da entrevista de hoje. Veja. O candidato ao governo do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, chegou por volta das 10h30 da manhã ao estúdio do SBT Rio para participar da sabatina promovida pelo SBT, Jornal Folha de São Paulo e Portal UOL. Crivella é o penúltimo dos 4 principais candidatos ao governo do estado a ser sabatinado. As datas foram definidas por sorteio na presença de representantes das respectivas campanhas. O debate contou com a participação dos jornalistas Humberto Nascimento, Maurício Sticer, Fernanda Godoy e da apresentadora do SBT Rio Manhã, Liane Borges, que foi a mediadora da entrevista transmitida ao vivo pelo UOL.
O candidato apresentou as principais propostas. Falamos de tudo. Falamos da água, falamos da saúde, falamos do transporte. Enfim, eu saio daqui muito feliz e parabenizo essa grande emissora, esse patrimônio da mídia nacional que é o SBT. Na sexta será a vez do candidato Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Amanhã, como você viu, com a Marcele, o candidato, o atual governador do estado do Rio de Janeiro do PMDB, Luiz Fernando Pezão, tá? Amanhã, sexta-feira. Olha só, o ex-secretário de Segurança de Niterói, Marival Gomes, e o ex-presidente da Escola de Samba Viradouro, Marco Antônio Lira de Almeida, foram presos esta manhã. A gente já tem as imagens, já está com a reportagem aí. O que aconteceu? Eles são acusados de envolvimento na morte do subtenente da PM, Carlos Pinto de Almeida, que trabalhava para uma quadrilha de contraventores, segundo a polícia, liderada pelo ex-presidente da Viradouro. A Melissa Munhoz foi atrás dessa história. Isso aconteceu já há um tempo. O ex-presidente da Viradouro, o Lira, se eu não me engano, o ex-presidente da Viradouro estava no comando, foi quando a Viradouro caiu caiu do grupo especial, quando tudo teria acontecido. Eu posso até estar enganada em relação a isso. Houve uma grande investigação. O que foi? Houve uma grande investigação, daqui a pouco está ficando pronta essa reportagem, daqui a pouco a gente traz essa reportagem para vocês. Hoje pela manhã, quem passava pela linha amarela como eu, danou-se, meu filho. Teve um grave acidente, parou tudo por lá, tem as imagens? Foi um engavetamento, até eu quero ver as imagens, que eu consegui ver que eu estava presa lá, deixa eu ver, cadê a reportagem? Cadê? Ops, tá aí. A imagem, aí ó, houve engavetamento, envolveu pelo menos 2 ônibus, 5 carros. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas graves, graças a Deus, por isso que eu tô aqui até falando que o maior caos foi ficar parado lá. Por causa do acidente, a linha amarela foi fechada no sentido Barra da Tijuca, causando um nó no trânsito. Os motoristas tiveram que voltar pela contramão, mas muita gente acabou ficando presa. O trânsito já está normalizado no local. Vou fazer só uma correção aqui, não só quem está sentindo Barra, não senhor. Quem ficou prejudicado mais ainda, no meu caso, foi quem estava na reversível, que era quem ia sentido centro e ficou preso na reversível, não tinha para ir literalmente para lugar nenhum. Acabamos virando ali também no sentido contramão, descemos pela rua Goiás, por dentro, o engenho, fomos pelo engenho de dentro, e aí todo mundo confuso, perdido, foi um Deus nos acuda. E ali por dentro, ó, ali por dentro, que já é um nó, ficou um nó total. Vem aqui pra mim pra encerrar em alta. Ô Dri, tá o lepo-lepo fácil aí? Prometi pro meu professor. Ah, errei. Léo, ó, professor Léo, aprendi agora direito. Vai, de novo, ó. Ah, tô aprendendo. Daqui a pouco eu vou trazer mais. Aqui, ó. Ai, errei tudo de novo. Tô aprendendo, fiquei nervosa. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, tem muito mais informação, credibilidade e também essa coisa leve e gostosa que a gente sabe fazer e gosta pra você, tá? Beijo no coração de todo mundo. Amanhã vai ter beijo também e uma surpresinha pros papais, tá? Beijo, tamo junto sempre. Tchau! Hoje, um casamento.